Senhor tem falado comigo há bastante tempo sobre essa passagem que eu vou trazer hoje e que o Espírito Santo está me conduzindo, porque eu só sou um instrumento, mas o Espírito Santo vai falar com cada um aqui presente, eu creio nisso, pois ele está presente. A passagem é de Ruth, que fica no finalzinho lá dos Juízes, depois dos Juízes entra o livro de Ruth, né? Essa história de perseverança, de fidelidade de Ruth, de referência que Ruth tem através da sogra dela, é uma história de respeito e amor à sogra, como também ao Deus de Israel. Né? Essa passagem fala no livro de Ruth que uma família saiu de Belém de Judá, essa família tem Elimeleque, tem Noemi, que é a esposa de Elimeleque, e Malom e Quilion, que fazem parte dessa família que sai de Belém de Judá porque estava havendo uma grande fome em Belém de Judá. Então, eles saem e vão para Moabe, habitar em Moabe. Chegando em Moabe, Elimeleque morre e Naomi fica somente com os filhos. Os filhos se casam, as noras, uma se chama Orfa e Ruth, que vamos falar hoje. E o que acontece? Acontece outra morte, né, com os filhos dele, o Malom e o Quilion, e fica somente Noemi e as duas noras. Então, diante dessa situação, Noemi decide voltar para Belém de Judá. E nesse percurso, Noemi se despede das noras, para que elas voltem à terra dela de Moabe, para os deuses dela, como Noemi fala. Só que Orfa, ela decide voltar, só que Ruth não. A palavra diz que Ruth se apega a Noemi. E essa verdade que Ruth se apegou está no versículo 16, do capítulo 1, que Ruth vai dizer assim: não me intes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, é uma história de fidelidade de Ruth em relação à sogra dela, a Noemi. Mas por que Ruth decidiu ficar com Noemi? Porque tudo leva a crer que Noemi foi uma sogra maravilhosa para ela. Foi uma sogra que trouxe as verdades do povo de Israel para Ruth. Foi uma sogra que era temente ao Deus de Israel. E o que podemos levar para nós cristãos em relação a isso? Aquela passagem que fala que nós somos o sal da terra, que exalamos o bom perfume de Jesus, que através das nossas atitudes, do nosso caráter, da nossa integridade, as pessoas enxergam a Jesus na gente e possam sentir o cheiro, o bom cheiro suave do perfume de Jesus. E não foi diferente com Ruth e Noemi. Ela resolveu ficar com a sogra por conta da personalidade de Noemi, da forma como Noemi tratava elas. Na palavra tem dizendo que Noemi tratava elas como filhas, né? Que ela fala: filhas, voltem às suas terras. Mas esse é um exemplo de que Noemi era uma sogra carinhosa, uma sogra dedicada, uma sogra maravilhosa para Ruth. E isso influenciou bastante nessa decisão de Ruth, porque provavelmente Ruth deve ter visto nas atitudes de Noemi como era o Deus de Israel, como era o Deus que nós servimos. E isso é que é importante para as nossas vidas enquanto cristãos, é levar às outras pessoas quem é o Deus de Israel, quem é Jesus Cristo em nossas vidas e o que ele pode fazer para aquelas pessoas que ainda não conhecem ele verdadeiramente. Falar sobre Jesus é algo tão maravilhoso, mas através das nossas atitudes é que nós vamos nos conscientizar de que Jesus Cristo, ele é soberano nas nossas vidas e sermos referência para essas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, para que elas possam seguir ao Deus de Israel, para que elas possam seguir a Jesus Cristo, como Ruth fez. Ela foi até, junto com a sogra, voltando para Belém de Judá, e lá ficou. Só que Ruth,
E se eu fosse dar um tema para essa pregação, eu daria o tema que Deus acredita nos improváveis. Porque Ruth era uma improvável, era uma moabita, era uma estrangeira na terra de Belém e Judá. Mas Ruth foi designada por Deus para que ela fosse com Noemi, porque Deus já tinha escolhido Ruth a partir do momento que ela escolheu a Deus. Isso é maravilhoso, porque o Senhor sonda os nossos corações. E o coração de Ruth estava voltado para o amor, a fidelidade e o cuidado com a sogra dela. E Ruth não tinha ideia do que iria acontecer com ela, do que ela iria representar na genealogia do Senhor Jesus Cristo. E é isso que é mais maravilhoso no nosso Pai, é porque ele acredita naqueles que são improváveis, naqueles que são os últimos dos lugares, não é isso? Aqueles que ninguém dá nada e ele restaura, ele levanta, ele honra. E é isso que é maravilhoso nele. Ele modifica, ele molda o caráter, ele molda a personalidade para os propósitos dele, porque Deus tinha um propósito na vida de Ruth. E glória a Deus por isso, porque assim ele é conosco também. Assim ele é conosco, ele tem um propósito para cada um de nós. E ele não olha a nossa capacidade, mas ele olha o que ele pode transformar através de nós, o que ele pode fazer através de nós. E assim ele o faz. Ruth, ela se tornou uma referência em relação ao povo lá de Belém de Judá, porque quando ela chega, ela vai até o campo de Boaz, que vai ser o futuro esposo dela, e lá ela pega os alimentos, né, no campo dele, para que ela possa sustentar ela e a sogra. E no capítulo 2, do versículo 11, Boaz reconhece quem Ruth era, entendeu? Ela chega lá na terra e começa a trabalhar, a pegar o alimento para a sogra, o que sobrava, ela pegava, e isso chamou a atenção de Boaz, que ele a viu. E aí ele perguntou quem era e falaram para ele quem era ela e o que ela estava fazendo ali. E generosamente ele a protegeu, ele cuidou de Ruth. E nesse versículo 11 do capítulo 2, ele vai falar: bem se me contou quando fizeste a sua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste teu pai, e a tua mãe e a tua terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. Então, ele reconheceu o caráter de Ruth através da atitude dela de fidelidade para com Noemi. E quantas vezes, irmãos, nós estamos em uma situação e que somos referência para que outras pessoas possam agir de uma forma correta, de uma forma ética, porque nós somos exemplos para aquelas pessoas. Quantas vezes as pessoas nos olham e dizem, não, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, e vê em nosso caráter o caráter de Jesus Cristo. Então, foi isso que aconteceu com Ruth. Ela foi reconhecida por Boaz através da atitude dela. E trazendo para um contexto mais atual aqui da gente, eu vivi muito isso em relação a quando eu tive a enfermidade, o câncer, né? E eu passei por todo aquele tratamento, enfim, fiz todo o tratamento. E tem uma irmã da igreja que ela está passando pela mesma situação, mesmo tipo de câncer, mesma situação. E quando disseram para ela que eu tinha passado por essa situação, ela pediu para que eu fizesse uma visita a ela e conversasse com ela sobre como é que acontece, e desse um pouco de alento a ela, né, de paz, porque ela estava muito angustiada. Eu fui na casa dela, conversar com ela, né, falar sobre o procedimento, dar o testemunho também, o meu testemunho para a vida dela, para que ela
pudesse ficar mais tranquila. E ali naquele momento que eu estava ali falando com ela, conversando com ela, explicando tudo, fortalecendo a fé dela, o Senhor me trouxe a memória, que é justamente isso, da referência, de você ser referência para outra pessoa e poder fortalecer essa outra pessoa através do que você passou. E como isso é importante, sermos instrumentos do Senhor para que outras pessoas possam se fortalecer. E o Senhor falou comigo claramente que tudo que eu passei ali é para que eu fosse instrumento para outras pessoas, através do meu testemunho, através da minha vida, através das minhas mensagens. E isso fortaleceu meu coração, porque o Senhor, ele não age no acaso ou por acaso. Tudo que acontece em nossas vidas, como diz lá em Romanos 8, versículo 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que passa em nossa vida serve de como a gente possa lidar através dessa experiência, seja através de uma mudança de caráter, seja através de nós sermos testemunhos vivos para que outras pessoas possam ser edificadas, fortalecidas. E foi justamente isso, ela se fortaleceu na fé porque eu fui lá dar uma palavra a ela e conversar com ela como é que funciona tudo e fortalecer o coração dela. E é justamente essa parte de ser referência no reino de Deus é que é importante para as nossas vidas, porque não adianta somente nós irmos para uma igreja, mas também que possamos ser sal da terra em relação a outras pessoas que precisam ouvir a palavra, que precisam saber mais sobre Jesus Cristo, e até mesmo aqueles irmãos que já conhecem o Senhor Jesus, mas que precisam ser renovados na fé, que foi a situação dessa irmã lá na igreja. E como é importante isso, nós mantemos essa postura de instrumentos, porque é isso que agrada o coração do Senhor, é que sejamos a ponte, que possamos falar sobre o amor de Deus, a verdade de Deus, a misericórdia, a compaixão dele para conosco. É isso que nos fortalece, é isso que nos faz viver cada dia mais conscientes e certos de que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas. E que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro além dele, que não há outro igual a ele. E foi assim que Ruth se fez conhecida, pela sua dignidade, pelo seu caráter, pelo seu amor ao Deus de Israel, pela sua fidelidade com a sogra dela, pela sua obediência com a sogra dela. Ela foi referência, e foi isso também que fez com que Boaz acolhesse ela e respeitasse, admirasse ela por conta dessa atitude, dessa formação de caráter que Ruth tinha. A terceira virtude de Ruth é que ela passou pelo processo através da obediência. Quando ela aceita ir com Noemi para outra terra, ela obedeceu aquilo que o coração dela estava determinando, aquilo que a razão dela também estava determinando. E ela foi para outra terra. E lá ela passou pelo processo de uma moça que foi pedir humildemente para conseguir os alimentos no campo de um homem que ela não conhecia, todavia, e não sabia que esse homem fazia parte da descendência de Noemi, que ele era um remidor, um homem, a palavra diz que ele era um remidor, que era um homem corajoso, um homem valente, e um homem que iria acolher tanto Noemi como Ruth, mas ela não sabia. Ela viveu todo o processo, desde quando ela foi até o campo e até conhecer a Boaz e a casar com ele e a ter um filho, Obed, que foi
bisavô de Davi. Então, Ruth, ela passou pelo processo, ela foi obediente. E o Senhor fala muito dessa transformação de quando a gente passa por processos para viver a promessa que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor já via em Ruth, o Senhor é eterno, ele vê a eternidade. Então, ele já via em Ruth o que ela seria futuramente. E a importância dela para a história de Israel e para a genealogia de Jesus Cristo. Então, ele viu Ruth no futuro, o Senhor é eterno. Então, ele trouxe Ruth para Belém de Judá e Ruth passou por todo esse processo. E aí é como eu posso comparar o processo que nós vivemos para alcançarmos a promessa do Senhor com o processo da largata, né? Que ela entra no casulo e aí ela passa por todo aquele processo de transformação para chegar a ser uma linda borboleta, né? Então, é dessa forma que o Senhor trabalha com a gente. Ele dá a promessa e ele nos transforma cada dia, nos molda a cada dia para que possamos voar e possamos conseguir contemplar, viver, né? Para que possamos receber a promessa que ele tem guardado para as nossas vidas. E com Ruth não foi diferente. Boaz viu nela, ela foi aconselhada por Noemi para que ela pudesse se aproximar mais de Boaz. E ele foi o remidor dela e de Noemi, e ela casou com Boaz e concebeu um filho chamado Obed, que é o bisavô de Davi. Ou seja, Ruth está na árvore genealógica de Jesus Cristo. E o mais interessante é que por estar na árvore genealógica de Jesus Cristo, Deus, ele já vinha trabalhando com os gentios, mesmo antes de Jesus. Ele já vinha trabalhando com os gentios, ele já tinha um propósito para os gentios, porque senão ele não teria permitido que Ruth participaria da árvore genealógica. Então Deus já tinha um propósito ali, para que hoje pudéssemos conversar, para que hoje pudéssemos aprender que os gentios também são importantes para Deus, e já era importante há anos. Comigo. Eu costumo usar Moisés como um exemplo, que Moisés não abria mão da presença de Deus,
E eu costumo dizer isso: sem a tua presença, Senhor, eu não vou. Sem a tua presença, eu não sou nada, assim, mas com a tua presença eu sou mais que vencedor, porque eu sei que toda honra, toda majestade, todo louvor pertencem a Ele, e somente a Ele, a mais ninguém. Então eu só sou um instrumento, e eu me sinto um improvável, me sinto porque eu vivo debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, debaixo da misericórdia, da compaixão dEle, da justiça dEle. E quando nós entregamos nossa vida a Jesus, quando nós estamos a serviço do reino, nós deixamos que o Espírito Santo possa trabalhar através de nós e que sejamos somente um instrumento. E quando nos dispomos para contribuir com o reino, é que o Senhor trabalha em nós. Quando dizemos: eis-me aqui, Senhor, estou aqui à sua disposição, faz de mim o que bem te agrada, o que for para te honrar, Senhor. Ele trabalha em nossas vidas. E nós, quando nos sentimos incapazes, o Espírito Santo nos acolhe, nos protege, nos guia, nos orienta, nos ensina, como diz lá na palavra, em Salmos 32, versículo 8, que ele instrui, ele ensina, ele guia. E a beleza de sermos improváveis é que reconhecemos que o Senhor está acima de todas as coisas e de nossas vidas. E que o mais importante é que o Senhor Jesus receba toda a honra, toda a majestade e todo o louvor. Então, Ruth foi uma improvável. Ela não sabia o que ia acontecer com ela, mas mesmo assim ela persistiu. Ela foi fiel ao conselho da sogra, fez aquilo que a sogra instruiu para que ela fizesse para conquistar Boaz. Boaz já era generoso com ela, mas ele ficou apaixonado por ela, pela atitude de Ruth, pelo que ela era como mulher e o caráter dele. E ele casou com ela e assumiu ela enquanto esposa. E de uma mulher viúva, mas que foi amparada por um homem valente e poderoso, que reconheceu em Ruth a esposa, a mãe do seu filho Obed. Sobre essa definição da improvável, da que aos olhos humanos ela seria uma mulher comum, uma estrangeira dentro de um país, de um lugar onde ela seria escrava, né? Porque naquela época o estrangeiro, a maioria dos estrangeiros eram escravos. Há a honra que o Senhor deu para ela, para que ela fosse uma mulher de um homem poderoso, de um homem valente e corajoso. E em Coríntios 1, versículo 27 e 28, fala sobre esse amor e esse cuidado que o Senhor Deus tem conosco, os improváveis. O versículo 27 e 28 fala assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo para as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Esse é o nosso Deus poderoso. Esse é o nosso Deus, que foi o Deus de Ruth e que viu nela uma mulher capaz de amar o seu povo, uma mulher capaz de amar a Ele, a Deus, incondicionalmente. E isso também se reflete em nossas vidas, porque quando nós colocamos Deus acima de todas as coisas, como prioridade em nossas vidas, Ele nos honra, Ele nos abençoa, Ele nos cuida, Ele nos guarda, porque Ele sabe que nós não vamos criar outros ídolos, a não ser Ele como Deus supremo em nossas vidas. Para concluir, irmão, eu vou ler uma mensagem, irmãos, vou ler uma mensagem que fala sobre o amor de Deus, né? O amor que Ele teve por Ruth
o amor que ele tem por nós. A mensagem fala: o nosso amor por Deus e a nossa comunhão com Ele aumenta os nossos dias. É tão lindo amar a Deus e sentir o amor dele por nós. Deus nos ensinou o que é amor quando ele entregou o seu Filho para a nossa salvação. Por isso nós não vivemos só, pois ele nos dá vida e ele existe em nós. Amar a Deus é grande demais. Tem a espessura do mar, soma a constelação de estrelas, multiplica o universo, enfim. Amar a Deus é navegar no mar de rosas. Ele é o nosso sol da justiça, ele é o nosso tesouro, a nossa prata, o nosso ouro, a nossa pedra preciosa. É ele quem nos dá a vida, é através dele e dos seus propósitos para a nossa vida que nós temos o real significado em viver aqui na terra. Ele é a justiça, o amor, a compaixão, a benignidade, a longanimidade, a alegria do amanhecer, a rocha inabalável, a pedra preciosa. Santo é o Deus de Israel. Eu encerro minha participação agradecendo a oportunidade, tá? Espero que Deus abençoe a todos nós aqui com essa palavra e que Deus abençoe. Muito obrigada.